Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado, no tempo da Quaresma, como nós sabemos muito bem, uma das obras que a Igreja nos recomenda, aliás, não somente a Igreja, mas o próprio Senhor, nós ouvíamos no Evangelho da quarta-feira de cinzas, nos recomenda a prática mais assídua, frequente da oração, como nós fazemos agora diante de nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, que é quem dirige esse momento de oração e a quem nós nos dirigimos esperando tudo das suas mãos. Como diz aquele salmo, como os olhos dos servos estão fixos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das servas estão fixos nas mãos da sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor até que tenha pena e compaixão dos seus servos. E nós sabemos que existem muitíssimas maneiras de rezar, de nos dirigirmos a Deus, e existem muitos objetos possíveis da nossa oração. De certo modo, a Santa Missa, que é a principal oração da Igreja, porque é a oração que o próprio Jesus Cristo faz, é o sacrifício que Jesus oferece de si mesmo em nosso benefício, ao qual nós nos unimos, compendia, resume as variadas formas de oração que nós podemos oferecer a Deus. Uma delas, das mais nobres, é essa que nós fazemos agora, a oração de adoração. É uma forma de oração, eu digo nobre, porque, primeiro, gratuita, nós simplesmente reconhecemos a grandeza de Deus, o senhorio de Deus, o poder de Deus, a sua beleza, a sua majestade, como nós dizemos no prefácio da missa, já que diante dele os anjos tremem, as potestades reverenciam, mesmo os seres celestiais reconhecem a sua glória, e assim nós fazemos, reconhecendo-nos como pequenas criaturas diante do Criador, como filhos que temos bondade, beleza e dignidade porque temos a origem nele, no Senhor. Semelhante à adoração existe a oração de louvor, através da qual nós reconhecemos a bondade de Deus, as suas obras, a sua grandeza, a sua salvação, a bondade das suas criaturas, os dons que o Senhor concedeu mesmo a nós. E é uma maneira também muito gratuita, livre, própria dos filhos, de orar a Deus, de reverenciar a Deus. Nós também podemos rezar em ação de graças. A própria missa, né? Como nós sabemos, a palavra Eucaristia significa ação de graças, e nós dizemos: demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação, é digno e justo dar graças ao Senhor porque Ele é nosso Deus, dar graças porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é grande, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, dar graças porque Ele nos criou, dar graças por cada coisa grande ou pequena que Ele faz por nós, dar graças continuamente, diz São Paulo, essa é a vontade do Senhor ao vosso respeito, dar graças, dar graças, dar graças. Mas ao lado dessas formas de oração, existem algumas formas de oração de petição ou de súplica. E eu diria que, é claro que, sob certo aspecto, pedir, orar a Deus pedindo, é um pouco menos gratuito do que orar a Deus louvando, adorando, reconhecendo a sua bondade ou agradecendo pelos seus benefícios, mas orar a Deus suplicando, esperando bens das suas mãos, esperando especialmente a sua misericórdia, o seu perdão, é bom, é necessário e é um sinal de que existe em nós uma relação sadia com o Senhor. E por que eu digo uma relação sadia com o Senhor? Evidentemente, eu não recomendaria a ninguém dirigir-se a Deus apenas para pedir. Existem pessoas que, se costuma dizer, lembram-se de Deus nos momentos apenas de aflição e somente aí se dirigem a Ele. Não é de todo errado. Pior seria se nem mesmo nos momentos de necessidade se lembrassem de Deus. Já é alguma coisa. Mas nós precisamos nos dirigir a Deus e pedir coisas a Deus, eu diria, em primeiro lugar, porque Jesus, que é o Deus que se fez homem, que é o nosso Senhor, nosso modelo e exemplo, Ele mesmo deu o exemplo de fazer isso. Embora Cristo seja o Verbo de Deus e pudesse, por conta própria, realizar qualquer tipo de obra, milagre, ao longo da sua vida terrestre, quis deixar-nos o exemplo e frequentemente pedir coisas ao Pai Eterno, a primeira pessoa de Deus.
Pedir ao Pai Eterno, por exemplo, por nós, como fez na última ceia, naquela longa, demorada oração sacerdotal, que nos é reportada a partir no capítulo 17 do Evangelho de São João, ao longo da qual fazia uma grande intercessão, uma grande súplica por nós ao Pai Eterno. E Jesus quis assim nos deixar esse exemplo e mais, Ele nos ensinou, e é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, a quem bate a porta será aberta. Tudo quanto... Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E nós precisamos pedir a Deus, primeiro, porque Jesus assegura, inclusive em outra passagem diz, aquilo que vocês estiverem de acordo de pedir ao Senhor em 2 ou 3 pessoas e pedirem no meu nome, o Senhor vai conceder. Então Ele assegurou a eficácia da nossa oração de petição. Entre os fins da missa se encontra esse fim da petição. Nós pedimos pelos vivos, pelos defuntos, nós pedimos pelas necessidades, nós pedimos. E de uma maneira especial, a Quaresma é um tempo de especial petição. Nós pedimos a nossa própria conversão, pedimos que o Senhor nos conceda a sua graça, que nos ajude a nos livrarmos de vícios, quem sabe já arraigados. Pedimos pela conversão das pessoas que se encontram afastadas do Senhor, pedimos essa ou aquela graça, e é bom que o nosso sacrifício, a nossa penitência corporal, as nossas obras de caridade venham sempre acompanhadas de um espírito de petição, porque essas mesmas obras de alguma forma favorecem, facilitam que as nossas petições sejam atendidas, porque o próprio Senhor nos ensina a pedir. E pedir a Deus é, eu dizia, um sinal de boa saúde espiritual, porque afinal de contas pedir é próprio dos filhos. Então os filhos, por isso que Jesus no Evangelho de hoje faz essa comparação justamente com um filho. Bom, se um filho pede um peixe, quem de vós vai dar uma coisa ruim? Se ele pede um pão, quem é que vai dar uma pedra? Porque é próprio dos filhos, das crianças, que amam, que confiam, que esperam dos seus pais, pedir, esperar tudo dos seus pais. E fazer oração de petição é um sinal de que nós temos consciência da nossa filiação divina. É um sinal de que nós confiamos que Deus tem coisas boas guardadas para nós, de que Deus nos compreende, de que Deus vê a nossa privação, as nossas necessidades, de que Deus está pronto a abrir as suas mãos com largueza a qualquer momento. É um sinal de confiança em Deus. Afinal, se nós não confiamos em alguém, nós não pedimos, nós não esperamos nada, pelo contrário, nós apenas nos defendemos, tentamos nos justificar diante dessa pessoa. Mas também é um sinal de humildade, porque afinal de contas, pedir é indiretamente o reconhecimento de que nós não podemos sozinhos, de que nós temos uma absoluta necessidade da intervenção de Deus, do auxílio de Deus, da generosidade de Deus, da gratuidade de Deus. Nós temos uma necessidade tão grande dele, que sobre isso até São Paulo diz que nós, como filhos pequenos, que nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, mas nós sequer sabemos o que pedir, sequer sabemos exatamente o que convém, mas o Espírito Santo vem ao nosso auxílio por meio de gemidos inefáveis e nos ajuda assim a pedir ao Senhor. Nós podemos e devemos acreditar nisso, que até mesmo quando nós dirigimos uma súplica, uma petição a Deus, por trás dessa petição se encontra já a assistência do Espírito Santo, que nos move a nos reconhecermos necessitados, que nos move a pedir isso ou a pedir aquilo, e é preciso pedir com insistência. E por isso, especialmente nesse tempo da Quaresma, um dos maiores exercícios que nós temos pela frente é a perseverança, a insistência nas nossas boas obras quaresmais, a insistência na oração, a insistência nos propósitos de oração, de esmola, de jejum, porque afinal de contas a nossa tendência desde o pecado original é facilmente desistirmos daquilo que nós devemos buscar com afinco, facilmente perdermos a esperança em Deus. E a oração de petição
talvez mais do que outras formas de oração, é uma oração que joga especialmente com a virtude teologal da esperança. Espera em Deus e ser forte. Espera no Senhor. E nós temos que pedir com insistência. Pedir, mesmo contra toda a esperança, esperar aquilo que nós suplicamos de Deus, obviamente, sem jamais nos impacientarmos, sem jamais murmurar contra as demoras do Senhor, que nós precisamos aceitar e suportar e oferecer com humildade, mas sem jamais desistir dos nossos pedidos. E se os nossos pedidos não são atendidos, nós sabemos que provavelmente, ou porque aquilo não é bom para nós, e Deus, Jesus disse, se um pai não dá algo ruim para o seu filho, quanto menos Deus vai deixar de dar coisas boas para aqueles que pedirem. Se nós pedimos algo que não vai servir para a nossa salvação eterna, Deus certamente não nos dará. Pode ser que Deus não nos ouça porque nós não tenhamos fé, e diante de Jesus sacramentado, nós pedimos a Ele fé, que nós acreditemos, que nós esperemos, que nós tenhamos esperança em Deus de receber tudo das suas mãos. Pode ser que nos falte talvez a humildade, porque nós pedimos, mas esprememos Deus, tentando condicionar o nosso amor e a nossa confiança a receber logo aquilo que nós tanto esperamos, e então é necessário sempre retificar a nossa intenção e pedir com aquela humildade de Cristo, quando diz, bom, faça-se não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Eu te peço com todas as forças do meu ser, isso que eu tanto desejo, mas se faça não a minha, e sim a tua vontade. Ou se nós pedimos e não recebemos, pode ser porque não pedimos ainda o suficiente. Mas uma coisa é certa, e numa outra passagem, no Evangelho segundo São Lucas, falando da constância na oração, São Lucas diz que Jesus ainda acrescenta: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. E por que eu chamo a atenção a isso? Porque algo que nós podemos ter certeza que Deus quer, tanto para nós como para as outras pessoas pelas quais nós rezamos, é a graça do Espírito Santo. É a graça santificante, é a salvação eterna, é a nossa união com Deus. Se conta, e é famoso, da história da vida de Santo Agostinho, que quando sua mãe, Santa Mônica, chorava, ia às lágrimas, com receio que Santo Agostinho sofresse a condenação eterna, o bispo Santo Ambrósio, que depois teria uma parte importante na conversão e na vocação de Santo Agostinho, consolou Santa Mônica e disse: você fica tranquila, porque não perecerá o filho de tantas lágrimas. Não é possível que, depois de alguém ter pedido a salvação para uma pessoa e com tantas lágrimas, que Deus não atenda. Porque nós sabemos que Deus quer a salvação, quer nos dar o Espírito Santo, quer nos dar aquele que é o fim para o qual Ele nos criou, que é a salvação eterna. E no tempo da Quaresma, especificamente, nós fazemos um tipo de oração, que é uma oração de petição, mas é a oração de petição de perdão pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. E nós devemos ter uma confiança redobrada que ao pedir isso, ao pedir perdão, misericórdia, compaixão, ao pedir a conversão, ao pedir a salvação eterna daqueles que se encontram afastados de Deus, ao pedir a salvação dos moribundos, dos agonizantes, ao pedir a libertação das almas que padecem no purgatório, nós podemos saber que Deus quer conceder essas coisas e por isso é preciso pedir tudo isso com uma força redobrada. Então, na Quaresma, nós pedimos, como eu dizia, pela nossa conversão, para que nos libertemos de vícios, para que nos santifiquemos, para que tenhamos aquela decisão de romper definitivamente com certos pecados que cedo ou tarde voltam para a nossa alma e que retardam o nosso progresso em direção a Deus. E nós, diante de Jesus sacramentado, podemos até pensar em quais são, com a certeza de que Deus quer nos dar a graça da conversão, da santificação. Na Quaresma convém também que nós não sejamos egoístas, mas tenhamos diante dos olhos as pessoas da nossa convivência, a começar dos nossos de casa, dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, que a providência divina colocou no nosso lado, ao nosso redor,
e pelos quais certamente Deus quer que nós rezemos, inclusive porque é possível que não haja quem reze por essas pessoas. E consideramos diante de Jesus algumas dessas pessoas, podemos considerar, pensar e lembrar também daquelas que nos pediram oração, que nos confiaram algo da sua vida espiritual. E por eles também nós pedimos, suplicamos, com a mesma certeza de que Deus, assim como quer que nós nos salvemos, quer que eles se salvem, porque essa é a vontade do Senhor. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas mesmo assim Ele não prescinde da nossa oração, do nosso sacrifício, da nossa intercessão, das nossas obras de caridade, inclusive espiritual, ajudando os outros por meio da instrução, por meio de conselhos, por meio da amizade, por meio da presença, para que Deus o salve. E sobre isso, eu gostaria de voltar para a primeira leitura da Santa Missa de hoje, que obviamente se trata de uma libertação de um perigo corporal, físico. Havia uma trama gravíssima na corte e que fazia com que o rei se colocasse contra os judeus, e havia um decreto então para que todos os judeus perecessem. E diante dessa trama, Esther foi escolhida por Deus para, diante do rei, ajudar, interceder e assim salvar esse povo. E no momento de grande desolação, em que Esther já se encontrava, por um lado, premida, porque Deus a havia posto na corte e ela se sentia necessitada de fazer algo, para não ser omissa em relação ao seu povo. Mas, por outro lado, ela se sentia incapaz, impotente, porque pensava, não é possível, quem sou eu? Pode ser que o rei não me escute, pelo contrário, o rei vai querer me matar, vai se pôr contra mim e perecerei eu juntamente com o meu povo. Nesse momento, vendo que se aproximava, provavelmente, humanamente, uma desgraça, diz a leitura do livro de Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, Esther buscou refúgio no Senhor. E diante de certas coisas, sobretudo diante da salvação nossa e do próximo, a primeira coisa, o primeiro lugar para buscar refúgio não é nas nossas palavras, não é na nossa experiência, não são nas nossas artimanhas, na nossa capacidade social. Em primeiro lugar, buscar refúgio no Senhor. E diz que Esther se prostrou por terra desde a manhã até o anoitecer. Assim como nós nos encontramos, se não prostrados fisicamente, mas prostrados espiritualmente diante de Jesus, sacramentado a quem adoramos. E mais, colocou inclusive as suas servas para orarem junto e disse essas palavras: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só, e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor. E essa é uma das primeiras atitudes que nós devemos ter de confiança em Deus, de confiança sincera em Deus. Obviamente, não desprezando as nossas capacidades, qualidades pessoais, porque afinal foram inclusive dadas por Deus, mas diante de certas coisas, de certos problemas, e especialmente diante da questão da conversão própria e alheia, nós precisamos humildemente reconhecer: não tenho nada, não tenho nenhum defensor, não tenho nenhuma força fora de Ti, Senhor. Vem em meu socorro, estou só. E depois continua Esther: Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que Tu libertas todos os que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim que estou sozinha, repete mais uma vez, não tenho mais ninguém senão a Ti. O primeiro passo para receber as graças que Deus quer nos dar é deixar de confiar em nós mesmos e em seres mortais e falíveis. Não tenho mais ninguém a não ser Ti. Senhor, vem em meu auxílio, vem em auxílio da minha orfandade. Muda o coração do leão, muda o coração do rei, para que ele odeie quem nos ataca, e para que quem nos ataca pereça com os seus cúmplices. Livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma o nosso luto em alegria e as nossas dores em bem-estar. É com esse espírito que nós fazemos a penitência da Quaresma. Quem conhece o livro de Esther sabe que então Esther, antes de ir falar com o rei Assuero, fez um grande jejum, colocou toda a corte, todos os judeus, todos os servos para fazerem jejum e suplicando, chorando,
conseguiu aquilo que pedia de Deus, e no fundo a penitência da quaresma é isso, um luto que será transformado em alegria. São dores que são abraçadas em união com a dor de Jesus Cristo na cruz, em união com os padecimentos do Senhor, mas que vão se transformar em bem-estar. Bem-estar nessa vida, porque quanto mais nós somos generosos com Deus, mais nós somos capazes de saborear as alegrias pequenas ou grandes, e bem-estar na vida eterna, porque tudo aquilo que é oferecido ao Senhor nesse mundo se converte na eternidade numa glória incomensurável. E nós precisamos ter, repito, a virtude da esperança para acreditar que a nossa oração, as nossas lágrimas, a nossa dor, o sacrifício, a generosidade de entregar, de dar por caridade, por amor, aquilo que nos custa, aquilo que dói, será um luto transformado em alegria, dores que serão transformadas em bem-estar. E no fundo, esse é o ciclo da vida cristã, esse é o ciclo do tempo da quaresma, porque afinal, nós sabemos, a quaresma em si, por si mesma, não tem finalidade, ela é totalmente orientada à Páscoa da ressurreição, assim como os sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo foram totalmente orientados para a sua glorificação. Do mesmo modo, nós devemos olhar assim a nossa vida. Nossa vida é, neste mundo, um vale de lágrimas, mas que se orienta para algo que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, que coração algum jamais pressentiu. Mas mesmo assim, é possível aqueles que se entregam a Deus, que amam a Deus, que creem em Deus, que buscam, como a rainha Esther, o seu consolo em Deus, reconhecendo a sua orfandade, sabendo que Deus é a nossa força, que o Senhor é o nosso refúgio, é possível ainda assim saborear muita doçura das mãos do Senhor, porque Deus conhece a nossa fraqueza e Ele mesmo nos consola nas nossas aflições. Eu sugiro a todos que peçamos, especialmente hoje, diante de Jesus sacramentado e ao longo do tempo da quaresma, a intercessão de Nossa Senhora. Se o que foi dito aqui não é suficiente para você crer e confiar que Deus ouve as suas orações, que você deve pedir, voltar-se a Ele com súplicas, esperando tudo das suas mãos, quem sabe pode ser útil ainda pensar que Jesus já prometeu que nos ouvirá, que Ele nos atende, que Ele não é indiferente às nossas preces. Mas se nós tivermos então Nossa Senhora pedindo conosco, a pessoa que Nosso Senhor mais ama, o ser humano que Nosso Senhor mais ama, a sua própria mãe, a pessoa que foi nesse mundo mais agradável a Deus, aquela que alguns santos chamaram por isso a onipotência suplicante, na medida em que o seu filho não lhe negará nada, assim como nas bodas de Caná ouviu o seu pedido. Então vamos pedir a Nossa Senhora que aprendamos com o espírito de filhos, de confiança, de humildade e de esperança, pedir ao Senhor pelas nossas necessidades, alicerçados na sua palavra, que não mente. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.